Quando o cristão estava quase passando pela porta estreita, Boa Vontade puxou-o para dentro. O cristão disse: "Que é isso?" E Boa Vontade disse: "Aqui perto foi erguido um grande castelo, cujo capitão é Beelzebu. Tanto ele quanto os que o seguem atiram dardos contra os que tentam chegar a esta porta, procurando matá-los antes que consigam entrar." O cristão disse: "Ó, temo pelo risco da morte, mas regozijo-me pelo livramento." Nessa passagem, John Bunyan alude ao fato de que, quando estão à beira da salvação, as almas são geralmente atacadas pelas mais violentas tentações. Talvez eu fale com alguns que estão agora nessa condição. Estão buscando o Salvador, começaram a orar, estão ansiosos para crer no Senhor Jesus Cristo, contudo, têm se deparado com dificuldades tais quais nunca antes conheceram e estão quase no fim de suas esperanças. Talvez os ajude se descrevermos alguns dos dardos que foram disparados contra nós quando chegamos ao portão também. Pois pode ser que as setas que estão sendo disparadas contra eles sejam do mesmo tipo. O dardo mais comum é este: o dardo inflamado da lembrança de nossos pecados. "Ah", diz o arqui-inimigo, "não é possível que tais pecados como os seus possam ser apagados. Pense no número de suas transgressões, no quanto se desviou desde o seu nascimento, em como você perseverou em pecar, em como tem pecado contra a luz e o conhecimento, contra os convites mais graciosos e as ameaças mais terríveis. Você fez isso apesar do Espírito da graça, pisou o sangue de Cristo. Como pode haver perdão para você? A alma atingida, esmagada pelo senso de pecado, naturalmente endossa essas insinuações. É verdade, diz ela, embora seja Satanás quem está dizendo, eu sou um pecador tal como ele descreve. A seguir, a pobre alma temerá o perdão não ser possível para tal infrator, e provavelmente ela pense em alguns dos pecados grosseiros que cometeu. O blasfemo relembra sua profanação, o impudícuo lembra-se de suas lascívias, e Satanás sussurra em seu ouvido: se não houvesse cometido aquele pecado em particular, poderia ter havido esperança para ti, mas aquela transgressão levou-te para além da esperança. Agora és como um homem na gaiola de ferro, o desespero apossou-se de ti, e para ti agora não há libertação. Pobre coração, há muitas passagens das Escrituras que devem ser suficientes para quebrar ou embotar todas essas setas inflamadas do maligno. Estas, por exemplo: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus conceda que elas sejam eficazes no seu caso. Algumas vezes, outra tentação satânica atinge o pecador, como um tiro de flecha com a antiga besta. É esta: é tarde demais para você ser salvo. Recebeu muitos convites do Evangelho quando era jovem. Faltou pouco para ser persuadido a se fazer cristão enquanto estava ainda na juventude. Mas por tanto tempo você titubeou entre duas opiniões que, por fim, o Senhor levantou a mão e jurou em sua ira que você não entraria no descanso dele. Você está, portanto, fora de qualquer esperança. Há muitos que, por anos, têm estado sobrecarregados com esse terrível medo, e há alguns que parecem ser como os prisioneiros da condenada cela em Newgate, que podiam ouvir o grande sino da igreja do Santo Sepulcro soar sua badalada da morte. No entanto, não há uma palavra de verdade nessas insinuações de Satanás, pois enquanto o homem estiver no mundo, se ele se arrepender dos pecados e crer em Jesus Cristo, será perdoado. Houve muitos pecadores salvos bem no final da vida, como foi o ladrão arrependido. Muitos foram trazidos a Cristo e foram comissionados a trabalhar em sua vinha, mesmo na 11ª hora do dia. Em nenhum lugar é citado nas Escrituras que Deus dirá a qualquer homem que verdadeiramente se arrepende que ele não vai recebê-lo. Não há limitação de idade naquele texto que mencionei há pouco. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se um homem tiver 90 anos de idade e vier a Cristo, ele não será lançado fora. Sim, e se ele fosse tão velho quanto Matusalém e viesse a Cristo, a promessa ainda seria válida. Quando esse medo desaparece, é muitas vezes seguido por outro. Satanás diz: de fato,
Pode não ser tarde demais devido à idade, mas você resistiu ao Espírito Santo, abafou a consciência. Frequentemente, quando faltava pouco para ser persuadido a se fazer cristão, como o governador romano disse a Paulo, você disse: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Além disso, o inimigo pode dizer: você foi outrora tão religioso exteriormente que todos pensavam que fosse um cristão, e você mesmo pensava assim. Costumava ensinar na escola dominical e às vezes pregava, mas você sabe onde tem estado e como tem agido desde então. Você voltou como o cão a seu próprio vômito e como a porca lavada que voltou a revolver-se no lamaçal. Por isso, agora, não há esperança para você. Pode bater no portão da misericórdia, mas não lhe será aberto. Agora, queridos amigos, por mais afiado que seja esse dardo e bem direcionado como costuma ser, não há força real nele. Se Cristo nunca recebesse aqueles que uma vez o rejeitaram, ele nunca teria recebido qualquer um de nós, pois alguns de nós recusamos seus convites e abafamos as admoestações da consciência milhares de vezes. Contudo, quando chegamos a Jesus, ele nos recebeu graciosamente e nos amou gratuitamente. Sim, amado. E se você vem a ele depois de ter rejeitado 10.000 convites, se confia nele depois de todas as suas oposições ao Espírito de Deus, você de modo algum será lançado fora, pois está sendo chamado eficazmente pelo seu Espírito, porque o Pai lhe deu a Cristo na eternidade. Muitas almas sobrecarregadas têm estado grandemente preocupadas quanto à doutrina da eleição. É parte da astúcia de Satanás tomar uma verdade mais preciosa que o ouro fino e transformá-la em uma pedra de tropeço no caminho do pecador que está vindo para Cristo. A doutrina da eleição é como um diamante pelo brilhantismo, mas o diabo sabe como usar suas bordas afiadas para lastimavelmente ferir muitos pobres pecadores. Você não é eleito, diz Satanás. Você nunca foi escolhido por Deus. Seu nome não está no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quão facilmente o pecador poderia responder ao acusador se ele tão somente estivesse em seu pleno juízo. Ele pode dizer: como você sabe que eu não sou eleito e que meu nome não está presente no livro da vida? Deus nunca lhe deu autoridade para transmitir-me essa penosa notícia, portanto, não devo angustiar-me com isso. Por que devemos permitir um medo como esse afastar-nos de Cristo, quando não permitimos que Ele nos afaste de outras ações? Um homem está muito doente e a esposa diz que buscará um médico. Não, minha querida esposa, diz ele, não adianta buscar um médico, pois temo que esteja predestinado a morrer. Temos então um homem que está viajando e subitamente corre o risco de um acidente. Obviamente, ele se esforça para escapar, mas se ele falasse como alguns fazem com assuntos espirituais, diria: não sei se fui destinado a escapar ou não, e portanto não tentarei. Será que um marinheiro naufragando desiste de nadar por não saber se chegará à terra ou se Deus decidiu que é o momento da sua morte? Você desiste de trabalhar por não saber se terá seu salário porque você vai morrer antes? Você deixa de comer por não saber se lhe está determinado viver mais um dia? Você se recusa a dormir por não saber se está decretado que você acorde ou não? Claro que não, mas você trata dos assuntos da vida independentemente de quaisquer pensamentos sobre o decreto divino. E dessa maneira, o decreto divino é realizado em você. Na palavra de Deus é dito que você creia no Senhor Jesus Cristo. E vou dizer-lhe uma coisa, que é: se você crer em Cristo, crer verdadeiramente, essa é a prova positiva de que é um dos eleitos e de que seu nome está no livro da vida. Eu nunca vi esse livro, mas sei que alma nenhuma jamais creu verdadeiramente em Jesus Cristo sem que seu nome estivesse ali registrado. Se tu vens a Cristo arrependendo-te do teu pecado e vendo a beleza infinita dele e desejando essa beleza dele, sei que Deus escolheu-te para a vida eterna, para o arrependimento no dom de Deus. E isso é um sinal do seu eterno amor. Ele diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus nos atrai ao arrependimento e fé pelos laços do seu amor, porque Ele nos amou desde a eternidade. Portanto, não deixe que a bendita palavra eleição jamais o incomode. O dia virá em que você dançará ao som dela e então nada encherá seu coração com igual música como o pensamento de que o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo para ser objeto da sua graça especial.
Outras das setas inflamadas do diabo é a seguinte: você cometeu o pecado imperdoável. Esse dardo atormenta muitos corações e é muito difícil lidar com tais casos. O único modo pelo qual argumento com uma pessoa assim atacada é dizer: estou bem certo de que, se você deseja a salvação, não cometeu o pecado imperdoável. Estou absolutamente certo de que, se vier agora e confiar em Cristo, não cometeu esse pecado, pois toda alma que confia em Cristo é perdoada de acordo com a palavra de Deus. E, portanto, você não pode ter cometido esse pecado. Ninguém sabe o que é esse pecado. Creio que nem mesmo a palavra de Deus nos diga, e é muito apropriado que não faça. Como já disse com frequência, é como um aviso que algumas vezes vemos: armadilhas para homens e armas de disparo automático montadas aqui. Não sabemos onde estão as armadilhas e as armas, mas não temos de maneira alguma de ir além dos limites. Assim, há pecado para a morte. Não nos é dito que pecado é esse, mas não temos nada que ultrapassar os limites de absolutamente nenhuma transgressão. Esse pecado para a morte pode ser diferente em pessoas diferentes, mas quem o comete, desde o momento do ato, perde todos os seus desejos espirituais. Ele não almeja ser salvo, não se importa em se arrepender, não suspira por seguir a Cristo. Tão pavorosa é a morte espiritual que vem sobre o homem que o tenha cometido, que ele nunca anseia pela vida eterna. Ele nunca deseja Jesus Cristo. Não precisamos orar por um caso como esse. O apóstolo João diz: por esse não digo que ore. Eu já me deparei com alguns poucos casos nos quais havia uma indiferença tão impassível a todas as coisas divinas, ou o tamanho desdém zombeteiro e escarnecedor de todas as coisas espirituais, que, embora orasse pelo pior de todos os pecadores, eu sentia: não posso orar por esse homem. Mas nenhum de vocês está nessa condição se anseia por misericórdia, se você odeia o pecado e busca escapar dele. Aquele pecado para a morte não foi cometido por você. Há outros que são perturbados com a tentação de que seria presunção da parte deles confiar em Cristo. Essa é outra mentira de Satanás, pois jamais pode ser presunção um homem fazer o que a palavra de Deus lhe diz para fazer. Se o Senhor Jesus Cristo fala para um homem confiar nele, deve ser obrigação do homem fazê-lo, e, consequentemente, não pode ser presunção. Presunção é dizer: ó Senhor, tu me disseste para confiar em ti, mas eu temo não poder fazê-lo. Isso é presunção do pior tipo possível. Não consigo arrepender-me como gostaria, diz um deles. Quem fez de você um juiz do seu próprio arrependimento? É-lhe dito para você confiar no que Cristo fez. Mas eu não consigo orar como gostaria. Quem disse que era para você confiar em suas orações? Você deve apoiar-se no que Cristo fez por você e não no que você pode fazer por si mesmo. Mas se eu conseguisse entrar em um estado mental melhor, então eu teria esperança. Quem disse que era para você entrar em um estado mental melhor e depois vir a Cristo? A mensagem do Evangelho é: venha exatamente como está, pobre pecador, e lance-se sobre Cristo, repousando por inteiro sobre a pessoa, o sangue, a justiça do outrora crucificado, mas agora exaltado Redentor. Não é presunção fazeres isso. Ninguém jamais conseguiu chegar ao céu por presunção, mas incontáveis milhões entraram lá por confiar em Cristo, e você será um deles, se tão somente confiar nele e nele apenas. Além de todas essas setas inflamadas que mencionei, há muitas insinuações indefiníveis que Satanás lança ao coração dos homens quando estão vindo para Cristo. Eu dificilmente iria querer contar-lhe quais são elas, pois eu poderia, ao lhe contar, realmente fazer o trabalho do diabo, mas esta pode servir como uma amostra. Homens e mulheres também, algumas vezes, sofrem tamanha aflição de alma que são tentados à autodestruição. Houve casos em que quase cometeram esse terrível crime, mas bem no último minuto houve uma boa vontade para estender a mão e puxá-los para dentro da porta da misericórdia. Pensa Satanás, se eu tão somente pudesse conseguir que alguém do povo eleito de Deus destruísse a si mesmo antes de crer em Jesus, eu seria capaz de gabar-me disso para sempre. Sim, mas ele nunca o fez e nunca o fará. Se tu, meu amigo, fores alguma vez tentado a cometer esse pecado, podes muito bem dizer: que bem eu poderia obter me destruindo? Que pular da panela para o fogo, como diz o velho provérbio? Para escapar de meus pecados, devo me apressar com as mãos sujas de sangue
para diante do tribunal do meu Criador? Não existe insanidade como essa. Estás com tamanha pressa de morrer e com tanta pressa de cercar-te com chamas que não se apagam? Ó, não penses nisso, mas volta-te para Jesus, pois ainda há esperança, mesmo para ti. E se somente te lançares sobre ele, terás gozo e paz no crer. E os dardos de Beelzebu não terão nenhum poder para impedir isso. Amém, queridos? Amém.